Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma live. Graças a Deus. Hoje é quarta-feira. Vamos bater um papo com a Carol Bortoleto. Deixa eu ajeitar aqui o meu pedestal. E é isso aí, né? Vamos disparar aqui as notificações. Acho que a Carol já chegou na live. Vamos disparar aqui. Daqui a pouco eu chamo a Carol já. Disparando as notificações. Os convites para o pessoal. Novamente. Galera que está na lista de transmissão do WhatsApp. Acabei enviando uma mensagem que era para Carol, acabei enviando para todo mundo também. O pessoal foi gente boa. Eles falaram assim, pô, Pedrão, não sou a Carol, mas eu vou assistir. E é isso, né? Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver. Tá ao vivo já. Ok. Vamos convidar aqui a Carol. Ó, o Paulo tá por aí. Paulo Henrique Mazuco Fontes. Seja bem-vindo, Paulo. Vamos ter um bate-papo com a Carol hoje. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, Carol. Tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Achando que a minha luz está estranha hoje, mas estou fazendo de todos os lugares, do lugar que eu sempre faço live. Hoje a gente tem um Paulinho aí que já chegou, querido, tudo bem? E aí, tudo certo? Você está me ouvindo bem? Porque Tudo eu não gosto certo. de usar fone, entendeu? As pessoas brigam comigo, mas eu não suporto usar fone. Então eu tento fazer sempre. Se é preciso, eu coloco, né? Mas só quando o som está muito ruim. Oi, Não, Kellen, tudo fique bem? tranquila. Fique tranquilo, tá ótimo o som. A luz tá um É, pouco ruim hoje, eu achei, né? Tá estranho, não sei. eu tô aqui com aquela luz que tem num pedestalzinho, sabe? Ah, então eu preciso comprar. Na verdade, eu não tenho ainda, não tive tempo de procurar isso direito. Até encontrei num site, quando eu fui comprar estava esgotado, daí eu tenho preguiça, mas não tem problema. Estão me vendo bem. Não, não, tá tranquilo. O som tá bom, a Então tá imagem tá boa, maravilha. tá excelente. Então tamo aí. A gente espera uns minutinhos só antes da gente começar o nosso bate-papo, pro pessoal ir chegando, né? Uhum, Também o Instagram vai avisando aí e tudo mais, né? Tanto os meus seguidores quanto os seus seguidores. sim. E eu já disparei aqui as notificações. E a gente vai batendo um papo, tá bom? Legal, combinado. Tô aqui te Lá na, aguardando. lá na lista do WhatsApp eu acabei mandando aquela mensagem, Carol, entramos em 5 minutos, acabei mandando para você e para todo mundo também. Ah, que bom. E Daí já avisou todo mundo. Olha só o aviãozinho chegando mais expresso. verdade, exatamente. E aí algumas pessoas já falaram assim, ó, Pedro, eu não sou a Carol, mas eu vou participar, daqui a pouco eu entro. Então, Uhum, o pessoal vai entrando aí. legal. É isso, Carol. Bom, enquanto a gente espera o pessoal entrar, né, que já são aí 19h34, né? Uhum. Como que está sendo aí esses últimos dias para você, né? Você está em São Paulo, você está em Campinas, como que está? Não, eu estou em Campinas. Na verdade, eu estou em Campinas desde o dia 13 de março à noite, não saí mais de Campinas. Fiz um último trabalho com um cliente em São Paulo. Na verdade, eu dei uma fugida no dia 16 de março para Piracicaba, num cliente lá. E depois disso, estou em casa de quarentena, como a maioria das pessoas, né? Algumas pessoas não estão de quarentena porque precisam trabalhar. Eu também preciso trabalhar, mas estou de quarentena. Estou tentando trabalhar de casa, né? Os meus trabalhos terminaram. Eu trabalho com food service, acho que é bom me apresentar um pouquinho, não sei se tem gente desconhecida aí. Bom, sou consultora na área de treinamentos e gestão de resultados para o mercado de food service, e é um mercado, um dos mais complicados nesse momento, porque nós tivemos que fechar as portas dos estabelecimentos, né? Alguns mantiveram delivery, sim, porque tinha condição. Ó, o Paulinho tá falando que vinha dia 14 para cá. Eu também tinha um pagode marcado, um sambão em São Paulo, e não fui, porque já tinha sido decretado que ia ter o fechamento das coisas.
preferi não me expor, né? E então a gente está num mercado bastante tenso. Na verdade, agora é óbvio, está todo mundo tentando se recuperar, entendendo como vai ser a reabertura, aquela coisa do novo normal, que as pessoas falam, que eu nem gosto desse termo, para dizer bem a verdade, Pedro. Não, para mim não existe novo normal, tá? Nós estamos vivendo o que vai ser normal, nós vamos sair menos de casa, nós estamos aí com um vírus que não tem vacina ainda, a gente vai ter que reaprender a se sociabilizar de outras maneiras. Ai, Carol, mas você não acredita que os restaurantes vão abrir? Claro que acredito e preciso que abram, né? Grande parte do meu trabalho, apesar de eu ter conseguido trazer muita coisa para o virtual, para o atendimento online, é o ombro a ombro, é serviço, eu tenho que estar em contato com as pessoas. Meu trabalho é muito humano, é muito gente para gente, né? O P2P que as pessoas falam por aí. Então, eu sei que vai abrir, mas não vai abrir da mesma forma e a gente não tem como dizer quando ainda, né? Eu tenho estudado muito, eu tenho aproveitado a quarentena como empreendedora. O que eu estou fazendo, né? O nosso papel de empreendedorismo. Eu estou buscando me reinventar também, porque assim, o digital era próximo, mas para poucas coisas, né? Não usava para tudo como eu tenho usado agora. Fui fazer alguns cursos, aproveitei cursos online gratuitos, outros que não eram gratuitos, enfim, fui fazendo, fiz cursos de algumas áreas diversas que eu já queria fazer, aproveitei esse tempo mais em casa, com menos deslocamento, para me reinventar mesmo. Eu estava trabalhando em São Paulo no início do ano, estava vindo numa pegada bem frenética, de todos os dias, eu comecei indo 3 vezes por semana, daí passou 5 dias, 4 se deixasse, entendeu? Porque acabou que a demanda que aconteceu lá foi maior do que a daqui, eu estava com alguns parceiros por lá, mas essas parcerias também nesse momento estão guardadas, né? Então, eu lembro que a gente conversou no início do ano, né? A sim, Serena tá por aí, tudo mais legal. Lembro que a gente conversou no início do ano e você falou que sua vida estava bem, assim, agitada, né? Por conta de São Paulo e tudo mais, do trabalho que você estava desenvolvendo por lá. eu estava fazendo meu trabalho de consultora mesmo, de treinadora de equipes, aí, de gestão de resultados, mas vim em São Paulo com um grupo de consultores que trabalham em conjunto ali. É uma empresa, mas todos são PJs e se reúnem na multidisciplinaridade para trabalhar um pouquinho cada coisa, né? E o que acontece, eu sempre acreditei no coletivo, né? Todo mundo está falando, o normal é coletivo. Para mim sempre foi, porque eu sempre trabalhei com serviço, com gente. E eu não sou capaz de fazer tudo na minha área, e eu acho que quase ninguém é na sua área, e eu sempre tive parceiros, já tive sócia, já fui CLT, então assim, agora nesse mundo de empreendedorismo, mais do que nunca, eu acho que a gente tem que ter a coletividade, a gente precisa se ajudar, né? Aquelas frasinhas prontas que a gente lê na internet, não custa nada indicar o amigo, mas também não custa nada você ver se você está realmente indicando, né, Pedro? Porque assim, o pessoal fala muito, mas eu li até outro dia no Facebook, falei, nossa, o pessoal tá agressivo, né? Eu sempre estive nas mídias, porque desde que eu trabalhei no Boteco São Bento aqui de Campinas, que eu moro em Campinas, que eu vim trabalhar no boteco, eu vi que tinha uma necessidade dessa coisa do ambiente digital, de postar uma foto com o cliente, de postar uma foto de um produto, porque minha assessoria de marketing ficava em São Paulo, né? O Grupo São Bento é de São Paulo, mas tem essa unidade de Campinas, que é dos mesmos donos. E aí, ali eu comecei a aprender essa coisa digital. Então, eu sempre gostei das redes sociais. Eu nunca tive problema com elas, mas eu nunca fui de ficar me posicionando politicamente. Eu não acho que é necessário. Quem me conhece sabe. Às vezes eu faço um comentário ou outro, tento não pôr nome de ninguém, que pra mim não importa. Mas, assim, eu li um negócio para o pequeno empreendedor outro dia que foi engraçado, que falou assim: você está aí preocupado, doando cestas básicas para X, A, B, C, D, que você nem conhece, seu colega que era autônomo está comendo, ele está trabalhando, né? Porque tem uma galera, como eu, consultora, que está parada, né? Muita gente, muito mais do que a gente imagina, e principalmente da minha área, mas de todas as áreas tem um monte de gente parado. Quem é advogado, que presta serviço, você que é de marketing, eu tenho certeza que você tem alguns contratos ou não tem mais nenhum, eu não sei como é que ficou o seu mundo também. Então, assim, todos os mundos de trabalhos autônomos, de MEI, microempresário ou microempreendedor individual,
diminuiu muito. Do mesmo jeito que o cara CLT teve a redução de 20%, 25%, né, tá recebendo, né, 25%, 30% do salário em algumas possibilidades da MP, nós muitas vezes nem isso temos, né? Tipo, eu tenho algumas amigas que são MEI que conseguiram um auxílio de R$ 600. Eu não consegui, né? Uhum. Uhum. Faria uma grande diferença na minha vida? Faria. Porque eu Uhum. estou com todos os meus contratos, como eu te falei, parados. Não é o valor que É. eu ganhei, né? Não chega aos pés do que, graças a Deus, eu ganhava, Uhum. mas é um valor que você fica assim, conta de luz, a internet que eu preciso usar, o Sim. telefone, fica ok. Não Sim. recebi, não consegui, porque deu que os meus ganhos, porque até 2018 eu fui CLT. Eu dava Uhum. algumas consultorias em paralelo, mas eu tinha um contrato de trabalho CLT. Enfim, mas eu acho que o momento é esse, né? A gente realmente rever o nosso propósito, rever com o que a gente quer trabalhar. Eu estou repensando muito Uhum. nisso, porque como eu trabalho com treinamento, Pedro, é muito complicado você dar treinamento online, né? Eu estou vendo a dificuldade Uhum. das escolas com os cursos EAD. Meu filho está em EAD. Ele teve uma antecipação de férias, eles ficaram de férias um mês, ele estuda no SESI, que é uma escola super Uhum. tecnológica, Uhum. mas eles ficaram um mês de férias para eles organizarem a plataforma que existia, mas não era super ativa, e a gente está na segunda semana de aula efetiva, as férias acabaram, eles tiveram suspensão de aulas, férias, e agora voltou às aulas. Tudo Uhum. online. E tá bem complicado. Ainda tem aluno que não consegue acessar, tem aluno que a internet é instável, e para a gente é a mesma coisa, né? E quando eu falo de treinamento de atendimento, que é o que eu gostava muito de fazer e gosto de fazer, eu falo que eu estou me reinventando em todos os aspectos. Eu falava muito para o garçom do sorriso, né? Uhum. Olho no olho, sorriso, estar próximo do cliente. Agora eu tenho que usar máscara. Uhum. Como que o cliente vai ver meu sorriso? Né? Sim. É por isso que eu te falo, eu estou num momento mesmo de muita Sim. reinvenção, assim, de pensar muito como é que eu vou trabalhar com essas pessoas, inclusive a questão da motivação. A Sim. galera tá bem deprê, ganhando muito pouco, sem trabalhar, todo mundo fica meio pirado também, né? Uhum. E não tem trabalho, né? Sim. Se eu tô com o contrato de afastamento, lá o contrato reduzido, eu tenho que ficar em casa, eu sou CLT ainda. Se eu Uhum. fui demitido, onde eu vou trabalhar? Que quem, É. né, não tem vaga de trabalho, nós estamos aí com uma. Como que é esse momento, né? Neste momento vai ser muito difícil você, não que é impossível, né? Mas quando você olha o cenário de uma forma geral, é praticamente é, como que é? Não que é impossível, mas vai ser muito difícil fazer uma Sim, recolocação no mercado, né? sim, eu tô só mexendo aqui, você tá me vendo ainda? Alô? Não, agora você saiu, voltou. Não, é porque tava dando umas piscadas aqui, eu falei, deixa eu ver um negócio. E tava Uhum. as duas internet conectadas e ela dá uma gambirada. Entendi. Eu já arrumei. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Tava Para entrando quem tá online, chegando agora, para quem tá chegando agora ou que entrou nos últimos minutos e tudo mais, a gente tá batendo um papo aqui com a Carol Bortoleto, né? E a Carol, ela é consultora, ela é especialista nessa área aí, já tem uma experiência na área de food service ou service food que fala? food service, a gente Food, fala. food service. Nessa área Food service. de food service Que é de... refeição fora do lar. Ah, legal. Nessa área, Mais nesse conhecido como refeição fora do lar. no segmento de alimentação. Então a gente estava tendo um papo aqui para ela estar compartilhando um pouquinho de como tem sido a experiência dela nesses últimos dias, né? As dificuldades, a adaptação, né, e tudo mais. Então, só para vocês ficarem cientes de como está sendo o Uhum. bate-papo. Então, legal. Mas vamos lá, Carol, pode continuar aí. Então eu acho que é isso, né, Pedro? Eu estava te falando. Então, eu estou reaprendendo algumas coisas. O meu treinamento presencial, eu estou redesenhando ele. Aí tem gente que fala, mas como você não pôs ainda online? Eu falei, gente, porque não deu ainda, não é o momento. Preciso entender como que as coisas vão reabrir. Não o quando só, né, Pedro? Mas o Uhum. como. O Porque como. tá vindo um monte de vida, entendeu? Eu li de um restaurante do. Saiu umas fotos na internet, depois eu soube que é de um restaurante do Canadá que criaram uma cúpula lá, que parece um negócio de um filme bem antigo, que até o pessoal brincou, isso não é novidade, isso já existia.
Uhum. O Cláudio tá falando oi aí também. O Paulinho falou que a Itália reabriu, aleluia, a Europa tá reabrindo, ele mora em Londres, um amigo nosso que tá aí na live também. O Paulinho Legal. morava em Campinas, mora em Londres, acho que eu não sei se é 1 ou 2 anos já perdi a conta, faz tempo já. Pra Uhum. mim já faz 7 anos, já. Mentira, faz bem menos. Mas, e eu acho assim, eu, por exemplo, Carol, eu não vou sair da minha casa, e eu falo como consumidora, para ir num lugar onde eu vou ficar numa cúpula, onde eu vou ficar num super reservado, onde eu vou sentar aqui, vai ter uma placa de acrílico do meu lado para dividir com a mesa do lado. Eu Uhum. saio para sociabilização, que eu acho que é o normal de todo mundo, né? Sim. Até eu acabei, um pouco antes de entrar na live, eu recebi um vídeo do Cindy Bares de Goiânia, muito legal, que fala: eu não vivo sem bar, mas não é pelo alcoólico. E tem uma historinha lá que tá super legal, tá publicado no Gestão em Food Service. Eu tô Uhum. criando agora, essa coisa toda, o meu pessoal sempre foi misturado com o meu particular, né? Como eu sou eu presa, né? Sou uma MEI. O Carol Bortoleto era tudo para mim, era meu negócio, era minha vida pessoal. E agora, com esse tempo a mais online, eu também estou se separando. Então, lá no Gestão em Food Service, que é minha outra página do Instagram, sigam lá, que é bem legal, porque lá eu só ponho coisa de negócios. Eu Uhum. ponho minhas dicas, eu ponho minhas lives, as lives de todo mundo que eu recebo e que eu encontro, eu compartilho lá. Seja Legal. no mesmo dia, horário que a minha, não tem problema nenhum. É conteúdo da área de food service, está lá. Tem Uhum. curso, uma galera legal que eu gosto que está dando curso, eu compartilho lá também. Como eu compartilho muito no Stories, tem um destaque lá que chama Lives e Afins, que as da semana estão sempre ali. Então, quer saber alguma coisa de food, pode ir lá que tem. Uhum. Então, eu estou nessa parte muito de conteúdo, eu já tinha pensado nisso, eu venho escrevendo artigo há algum tempo no LinkedIn, meu LinkedIn é bem legal, gosto dele pra caramba, assim, é bem engajado também, mais do que rede social, que eu acho ótimo para mim, porque lá é conteúdo na veia. Lá eu escrevo alguns artigos, mas sinceramente produzir artigos eu não estou dando conta, porque eu estou fazendo quase uma live por dia. Estou a blogueira das lives, diferente de você que entrevista alguém, eu crio um conteúdo para uma live 2 vezes por semana, Sim. terça e quinta, fazendo a live do Pitadas de Ideias, que eu estou fazendo. Eu comecei com uma por semana, depois a galera começou a gostar muito, estou fazendo 2. E a gente criou, eu e mais 2 amigos consultores de São Paulo, a gente criou um Circuito Food, que é uma mesa redonda às sextas-feiras à tarde, na troca de turno entre os bares e restaurantes aí, que Uhum. quando a gente trabalha 2 turnos, a gente normalmente fecha às 3 horas e reabre às 6 ou 7 da noite. Nesse intervalo, das 3 às 4h30, a gente fica numa mesa redonda com alguns convidados falando sobre o food, sobre a necessidade, né, das mudanças e da evolução. Inclusive, um deles acabou de entrar, o Flávio tá aí, é o Flávio e o Érico, são meus parceiros no circuito. Então, como empreendedora, eu estou nesse pique de reinvenção mesmo, né? Uhum. E uma reinvenção que eu brinco com todo mundo, não tem nada muito novo. Tirando o digital, que na verdade não é novo, mas ele veio atropelando todo mundo, né? Porque a água estava batendo na bunda. A gente se afogou. Eu sou dessa opinião, assim, que a gente foi deixando, principalmente nós do food, aí eu vou falar como, né, uma pessoa que trabalha com food service há 23 anos, Uhum. a gente sempre deixou a questão do digital para depois. O delivery para amanhã, sabe? E agora, sem delivery, você nem sobrevive mais, porque hoje eu só posso trabalhar delivery, né? Mas são coisas mais técnicas que vocês procuram a gente nas lives e nos circuitos, não vim para falar de food, vim falar de empreendedorismo, né, Pedro? Mas é legal comentar, porque eu acho que em todas as áreas aconteceu isso, né? E hoje eu também assisti a única live, hoje eu tirei o dia para outras coisas, eu assisti só uma live, porque é com um cara que eu gosto muito, que é o Carlos Pinjato, que ele chama de darwinista digital. Ele é um super estudioso do comportamento humano e da questão digital na vida das pessoas. E ele Legal. coloca umas coisas que você fala, a gente é muito lento para o negócio, porque a coisa estava aí há muitos anos, ele fala umas coisas desde 2000, nós estamos de 2020, Uhum. ele fala que o boom mesmo foi 2015, eu não sou tão informada do assunto, mas eu gosto de vê-lo, porque ele fala uma coisa muito didática, muito legal de aprender. Uhum. Eu acho que eu penso, né, daqui para frente, a gente
pensar nesse digital com mais carinho, se preparar para ele. Então, é aquela história, vamos fazer live, vamos fazer EAD, ter uma luz adequada, um equipamento de som adequado para editar esse negócio. Não dá para ser simples, né? Sim. Não dá para fazer meia boca. Eu acho assim, eu concordo, eu sou fã da Luísa Trajano, né, uma super empresária, sigo ela, participo do Grupo Mulheres do Brasil, tudo, que é meu lado ser humano de ser voluntário, eu trabalho com algumas coisas voluntárias pelo Mulheres do Brasil, e ela fala, é o melhor feito do que, é o melhor mal feito do que o não feito. Eu concordo, mas a gente pode buscar melhorar, principalmente agora que a gente está em casa, né, Sim. a gente tem tempo. Eu discordo da questão da galera que, se eu não sair com um conhecimento novo, com 10 livros lidos durante a quarentena. Não, não acho que é isso, porque eu acho que cada um tem o seu tempo, mas eu acho que é justamente o tempo de se autodescobrir, o autoconhecimento. Legal. Para mim, a palavra da quarentena é autoconhecimento. Sabe, a hora que você... Você deu uma circulada, mas voltou. Não, beleza, então. Pode continuar. Não, então, mas eu acho que é isso. Eu acho que o momento quarentena, para mim, é autoconhecimento. Tá, Né? não, assim, é verdade. É verdade. Até porque se a gente for parar para pensar em como foi, né? A mudança ela foi muito brusca, né? Muito rápida. Sim. Então, é um momento de fato de você olhar para dentro, né? De você olhar para si e falar, poxa, como que. Até para você buscar uma adaptação, né? Porque é uma troca. Que nem a Sim. gente teve uma live essa semana aqui com o Eduardo Sacrini, que ele é coach também, assim, tipo, Uhum. né? Trabalha dentro de desenvolvimento humano e tudo mais. Ele até falou assim, né, por conta desse movimento rápido, né, as pessoas elas têm que fazer uma gestão das emoções, têm que se adaptar, ou seja, tem que começar a se enxergar também, porque senão isso vira um conflito, né, interno, porque a pessoa ela saiu do ambiente de trabalho dela, tá entrando naquela rotina que ela tinha e entrou num outro cenário que ela está trabalhando dentro de casa, né? Para quem consegue, quem pode, tudo mais. E uma outra situação que, além disso, ela está ali com a família também dentro de casa, né? Então ela está junto com os filhos, o cachorro, enfim, o marido está junto com a esposa está junto com o marido e por aí vai. Então tem que administrar todo esse cenário. Além disso tudo, trabalhar, né? Tentar fazer ali tornar o dia produtivo. Né? Então, de fato, o Então, autoconhecimento é a palavra da quarentena. para mim, a palavra da quarentena, e não é muito louco isso, porque eu venho buscando meu autoconhecimento desde o final de 2017, assim, mais profundamente. Eu também sou coach formada, mas eu fiz o curso de coach, eu não atendo como coach, apesar de poder atender e já ter atendido algumas pessoas, não é o meu maior amor, assim, eu gosto muito das ferramentas que eu aprendi no coach, eu fiz coach muito para aplicar nos treinamentos, porque justamente por conta da questão humana e do desenvolvimento humano, né? Uhum. Coach é o desenvolvimento humano, e eu uso algumas ferramentas para dar os treinamentos de capacitação profissional e de formação de líderes na área de bares e restaurantes. Uhum. Aí o que acontece? Eu já vinha nessa busca, né, de autoconhecimento, então eu já tinha aquela lista que as pessoas estão fazendo agora com os coaches, com as ajudas, enfim, o que é negociável e o que não é negociável para mim, entendeu? Tanto que quando eu topei a questão de estar louca em São Paulo, era porque era uma das minhas coisas que eu queria fazer. Uhum. Trabalhar muito com treinamento e desenvolvimento de pessoas e gestão dos negócios de bares e restaurantes. Então eu estava fazendo isso, eu estava muito ativa e muito feliz. Eu não estava louca trabalhando numa coisa que eu não gostava e, entendeu? Não, eu estava fazendo exatamente o que eu tinha me proposto a fazer. Então, aí o baque vem um pouco maior como empreendedora, porque você fala, nossa, agora que né, o trem estava no trilho, vem esse furacão aí, um tornado total, mas ok, eu acho que porque, como eu sou uma pessoa espiritualizada, né, e coisa e tal, eu acredito muito na questão da energia do mundo também, né, Pedro? O mundo estava precisando de uma realinhada, as pessoas estavam esquecendo, né? As pessoas falam muito hoje, né, quando eu leio as pesquisas, como vai ser o novo normal, essa coisa do novo normal, que eu já te falei que eu não gosto.
Porque as pessoas vão ser mais colaborativas, os trabalhos mais humanizados e as conexões vão ser mais verdadeiras. Uhum. E é novo, não é? É Não tudo é, bem velho, exato, né? exatamente. Eu nem sei te dizer, acho que desde que o humano, desde que a gente está na Terra, a gente é humano. Sim. Desde que a gente está na Terra, a gente precisa de conexão. E desde que a gente está na Terra, a gente precisa de, né, compartilhar, enfim. Então, acho que não tem nada novo, acho que está tendo um resgate, né? E essa coisa do autoconhecimento te ajuda nesse resgate. E como empreendedora, é isso que eu tenho feito muito, né? Eu acho que, Entendendo o eu acho, mercado, entendendo como fazer. eu acho que assim, dentro do que você está falando, né, desse resgate, acho que foi isso mesmo, tipo, um momento para as pessoas poderem falar assim, opa, peraí, deixa eu começar a dar de novo importância para essa situação aqui, porque até então a gente estava naquela vida frenética, automática e tudo mais, Sim. e aí estava passando batido, né? Tipo, um rolo compressor passando por cima de tudo. Agora veio que nem esse ajuste no mundo para falar assim, opa, peraí, olha aqui, você tem uma vida também, né? Na sua vida não é só o trabalho, né? Não é só você buscar, sei lá, qualquer dentro dessa questão de ser bem sucedido, até conversando Uhum. com o Fernando Vital na semana passada, ele falou assim, as pessoas agora talvez elas vão ter que buscar, aliás, tomar decisões em cima de ou escolhe ter padrão de vida ou escolhe ter qualidade de vida, porque às vezes Sim. você está ali num conflito, né? No automático e hoje você tem que parar. Você vai falar assim, opa, peraí. Então, de Eu fato, acho que o maior teste, né, Pedro? Você não tem filhos, né? Mas você tem sua esposa e vocês já estão ficando muito mais tempo juntos, acredito eu, porque os dois devem estar trabalhando em home office pelos trabalhos que vocês têm, né? Conheço Karina também, então eu imagino que vocês estão os dois em home office. E os pais, as mães, estão aprendendo a lidar com os filhos, né? Os pais nunca valorizaram tanto a escola. Eu leio alguns debates, algumas questões em referência a isso. É bem isso. Você levava seu filho para a escola, buscava, chegava em casa, comia, às vezes comia junto, às vezes não na hora do almoço, quanto muitas vezes jantava. Eu tinha uma vida totalmente alucinada quando eu era gerente de bares e restaurantes, porque eu trabalhava na madrugada, então eu via meu filho no almoço, mas depois só via ele no almoço do dia seguinte. Raramente a gente se encontrava entre a escola e o horário de dormir, porque eu já tinha ido trabalhar e quando eu voltava ele já estava dormindo. Era uma coisa muito louca. Gostava do que eu fazia, era um momento, tudo bem, mas passou e hoje eu repenso algumas coisas nesse sentido, né? O que eu quero de verdade, o que eu não quero. É, e aí é o que eu brinco, né? Eu brinco com os empreendedores. Eu falo assim, você só vai ter um gerente, né, um líder legal na sua empresa, porque você é empresário e você quer ter um líder. Se você negociar algumas situações com ele, da questão de que você acabou de falar de qualidade de vida, tipo, eu, nos últimos trabalhos que eu tive, eu tinha um final de semana de folga mesmo trabalhando com bares e restaurantes que trabalhavam de segunda a segunda. uhum, Nossa, Carol, mas domingo é a lei, né? Porque a gente tem direito por lei um domingo por mês. Falei, sim, mas eu tinha um sábado, domingo e segunda. Eu tinha 3 dias na sequência, uma vez por mês, lógico, dentro dos acordos que eu fiz por ter por entregar também um combinado. Mas uhum, assim, eu acho que hoje, quando se fala de humanização dos trabalhos, das parcerias, é um pouco isso, né? O uhum. que eu posso dar e o que eu vou receber e vice-versa. O que eu recebo e o que eu dou. É a troca de verdade, né? É o Uhum. escambo antigo. Sim, com certeza, é verdade. Ô, Carol, e me diz uma coisa, voltando um pouquinho, falando sobre a área de food service. Uhum, Oi? food service, É isso food daí. service, né? Exatamente. Mas eu sempre me confundo, acho que é porque não estou acostumado, então sempre vem food service mesmo, então. Voltando um pouquinho a falar a respeito disso, né? Que nem a gente conhece, né, alguns donos aqui do nosso lado, né? Temos conhecidos que são donos de restaurantes também, estão bem perdidos nesse momento, porque não sabe para onde vai, enfim, fizeram grandes investimentos e não sabe para onde que vai, é, vamos dizer, o negócio deles, né? Essa tem sido a grande dificuldade, de fato, de você não saber como vai ser daqui para frente, por exemplo, que vai ter o digital delivery, ok, já é um serviço
meio que o iFood veio e já meio que mudou o comportamento das pessoas lá atrás. Sim. Mas a partir de agora, como que você vê, né? Você vê assim, para onde vai? O que eu tenho falado com algumas pessoas, né? Eu tenho os meus clientes que eu ainda, assim, os contratos estão paralisados, mas eu converso com eles, a gente mantém um contato virtual, é óbvio, a gente não parou de trabalhar, como eu te falei. Mas o que que acontece? É um medo, mas a gente vê três tipos de cliente no mercado. O que na hora que abrir vai fazer a melhor festa, vai reunir os amigos e vai para o bar, restaurante, para um ambiente de sociabilização, vamos dizer assim. Uhum, Tem o cara que vai, mas com um pouco mais de cuidado, onde não tem tanta aglomeração, onde vai ter aquela história dos afastamentos que as pessoas estão publicando tanto, que vai ter que ter 1 metro de distância entre uma mesa e outra, então vai ter que aumentar corredor, diminuir o número de lugares. Mas aí eu coloco para você que para alguns estabelecimentos isso é inviável e vai fechar, porque eu tenho 30 lugares, um bistrozinho, tenho 30, 40 lugares. Vou passar os meses, eu vou ter 10 lugares, não vou fechar a conta. uhum, Não vou fechar a conta, né? Financeiramente é inviável. Então isso vai ter que ser repensado com muito cuidado pelos órgãos aí que normatizam isso, e a nossa vigilância sanitária é bem difícil, é mais difícil que na Europa, Estados Unidos. Eu tenho amigos que moram em vários lugares, até que Canadá é mais difícil. E esse medo é porque tá todo mundo com medo, Pedro. Não acho que é só bares e restaurantes, eu acho que é todas as áreas do varejo, aí eu vou pegar o varejo como um todo. Então, shopping, comércio de roupa, de sapato, que, por exemplo, se esse vírus passa do jeito que falam pela roupa, você vai provar roupa no provador da loja que você está acostumado a comprar não, roupa? não. É, Aí você vai pedir. isso eu já vi, assim, até pessoas, né, donos de lojas de roupa e tudo Uhum. mais, falando que está sendo bem difícil de vender a roupa por conta que a pessoa não quer provar. Então, aí você pega aquelas meninas que vendiam roupa na mala, né? Tem um monte de moça, de mulher que é empreendedora e que vende roupa, revende roupa indo na casa das pessoas com aquela coisa personalizada. Aí ela vem aqui na minha casa, eu provo, ela vai lavar a roupa para levar na outra cliente. É muito confuso tudo. Sim. O que que eu acho, né? O que que eu estou falando com todo mundo, tenho falado nas lives, tudo. A gente precisa se planejar. Então, assim, aproveitar esse momento como pessoa, né? Como pessoa, eu te falei que a palavra é autodesenvolvimento, para o negócio é planejamento. Uhum. E replanejamento, talvez, né? Para algumas pessoas que abriram e que não puderam manter aberto e que não tem nem produto para delivery. Porque, assim, gente, para quem é consumidor normal, né? Normal que eu falo, consumidor final, qualquer coisa eu peço no delivery. Uhum. Mas para a produção, para a questão da embalagem, para a questão do transporte, não é qualquer coisa que eu faço no meu estabelecimento que eu posso vender. Eu tenho que criar uma estratégia muito interessante, muito importante, muito valiosa para não queimar a marca do meu produto. Sim. Né? Quando eu falo de comida, principalmente, não é toda a comida que vai bem no delivery. Uhum. Né? Eu trabalhei, como eu trabalhei muito mais em bar, casa noturna, eu trabalhei pouco tempo com delivery. Mas eu trabalhei em hamburgueria, trabalhei em redes que tinham um delivery. Uhum. E a gente, quando ia fazer teste de embalagem, a gente jogava a embalagem no chão de ponta cabeça para ver se não abria, se não vazava molho, aquelas coisas muito loucas que você fala, tá judiando da comida. Tá, mas vai pôr numa bag, o cara vai passar num buraco na rua. Descobri hoje que minha roda do carro tá torta. Meu pneu murchou, achei que tava furado. O moço falou, olha, moço, eu acho que o pneu tá torto. E eu acho que é de um buraco que a gente deve ter passado a última vez que eu saí de casa 20 dias atrás. Uhum. Entendeu? Foi a última vez que eu tinha saído de casa, eu tive que ir na farmácia pegar uns negócios para minha mãe e sair de novo. E o pneu tava murcho. Falei, que estranho, será que furou, né? 20 dias sem. Tudo bem, dá uma murchadinha, mas não do jeito que tava. Uhum. Aí passei para calibrar, o moço falou, olha, sua roda tá torta. Buraco, gente. Buraco na rua. Você cai em 10 buracos 3 vezes por dia que você Sim. sai na rua, você precisa sair. Então você imagina o motoboy. Exato. Que, além de tudo, Pedro, não tem treinamento, não é seu funcionário, ele é de todas as marcas, ele não é valorizado, sabe? Hoje em dia está se retomando essa questão da intra-humanização que as pessoas estão falando, né?
Mas então hoje, os donos de bares e restaurantes, a gente está aconselhando essa questão do planejamento. Então pega seu sistema, está funcionando? Está tudo parametrizado adequadamente? Eu vou continuar com o cardápio que eu tenho hoje? Eu vou ter que mudar o cardápio por uma questão de negociação com o fornecedor, ou aproveitar um fornecedor local, né? A questão da valorização do fornecedor local. Não, eu quero mudar o meu tipo de produto. Ok, então você vai ter que repensar a ficha técnica, você vai ter que repensar o fornecedor, você vai ter que repensar o sistema e fazer o planejamento financeiro mesmo, coisa que, assim, como eu te falei, trabalho só 23 anos na área, e eu quis ser consultora, né? Muita gente pergunta, mas por que você quis ser consultora? Porque eu sempre quis ajudar as pessoas, porque todo mundo fala, você dá resultado só para um, você pode dar para outro, e é verdade. Mas é duro pôr na cabeça do empreendedor que ele tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo, não a curto prazo. É igual agora. A gente teve, como eu falei, a água bateu na bunda e derrubou todo mundo. Uhum. Quem tinha uma boia, salvou, está fazendo delivery. Uhum. Só que não tem delivery planejado. Nós estamos com falta de embalagem no estado de São Paulo. A gente não encontra embalagem decente de delivery. Caramba. Um monte de gente reclamando, um monte de grandes empresas aí com falta de delivery. Por quê? Porque todo mundo foi para o delivery. Quem tinha condições de algum produto para ir para o delivery foi para o delivery. Beleza. Aí fui para o delivery. Aí esqueci que eu tenho que pagar a tarifa do marketplace. Então não formei o meu preço direito. Que não é barato. Porque... Não é barato. Sim, exatamente. Eu concordo e discordo. Essa coisa do marketplace é um debate que para mim vai ser eterno, mas assim, os marketplaces, Pedro, chegaram para salvar os donos de bares e restaurantes que tinham delivery, que tinham muito problema com o motoboy. Sim. Então você parou de ter problema com o motoboy. Isso tem um custo, é logística. Logística é uma das coisas que a gente paga mais caro para tudo. A gente paga muito caro os produtos no supermercado porque a logística é muito cara no Brasil. Uhum. Beleza, aí óbvio, todo mundo achou lindo e todo mundo começou. Aí o cara ganhou rios de dinheiro, né? Explodiu, é unicórnio, é não sei o quê. Aí vem as startups da vida que eu não sei todos os nomes, estou aprendendo. Beleza. Aí veio a pandemia. Eles tiveram algumas ações interessantes para os donos de restaurante, mas já tenho ouvido que tem falhado em algumas outras coisas também. Uhum. Aí eu já ouvi de alguns empreendedores que eles trabalham com as duas frentes, o delivery próprio, que são os motoboys dele, de cooperativas ou mesmo contratados, ou com os marketplaces. Uhum. Você tem que entender o seu negócio, é por isso que eu estou falando, tem que planejar. Sim. Assim, de repente, vale sim você contratar um motoboy, ter um cara que entende do seu produto, porque hoje, principalmente, ele é o seu garçom. Exato. Ele que leva o produto para o cliente, né? Não é outra pessoa que faz isso. Ele que vai entregar a experiência, né? Exatamente. E muitas vezes ele entrega a experiência sem saber nem o que está dentro daquela caixinha que ele está entregando. Você entende? Por quê? Porque ele é terceirizado. Ele é simplesmente um veículo de transporte. E é o cara, gente, que hoje, se eu tivesse um delivery, né, que eu não tenho, eu não cozinho bem, então não vou ter, eu administro o delivery. Eu ajudo a trabalho, eu ajudo a fazer o planejamento também. Mas esse é o cara hoje que vai lá e ele tem um contato, mesmo que seja aquela história que você pode escolher sem contato, né? Sim. Mas ele é o cara que vai olhar para o seu cliente e vai deixar a sua comida na mão do cara. Então, o cara está bem treinado, ele está familiarizado com você e com o seu produto, né? Com o seu negócio. Agora está na moda os drinks, né? As pessoas estão comprando os kits drinks que vem as frutas embaladas, o xarope, muito legal, sabe? O pessoal de bar teve uma ideia muito incrível, achei muito legal, mas assim, o cara que tá levando, ele sabe que tem que tomar um cuidado com aquele negócio, porque se estourar o saquinho vai faltar ingrediente para fazer um super drink, né? Que já não vai ficar igual. Não é à toa que a gente tem um monte de barman e mixologista incrível no mercado. É o que eu falo, cozinhar e cuidar de bar, né? Ser um barman, ser um bartender aí incrível, é um super dom. Não é para qualquer pessoa. A gente está quebrando galho para a gente não ficar sem um drink no fim de semana, mas a gente vai querer voltar pro bar. Sim. Né? Mas a gente tem que cuidar de tudo isso. Então tem que planejar, Pedro. Tem que cuidar
Eu li a pesquisa, assim, na semana do dia 20 de março, saiu a pesquisa que somente 20% dos restaurantes do Brasil tinham caixa para 17 dias. Os outros não tinham caixa para andar nem um mês, nem 17 dias. Caramba. Como é que pode? Sabe? Tá vendendo almoço para comprar janta e vice-versa. É complicado, é complicado. Eu concordo que é complicado. É um mercado que a gente paga muito imposto. Eu fui gerente muito tempo. A gente tem umas exigências, como eu te falei, da vigilância, que a nossa é a mais complicada, a vigilância sanitária. Super difícil. Aí fica uma dica para quem é consumidor final. Meu, não tenho medo da segurança alimentar. Na boa, por mais que tenha um vírus rodando, já foi comprovado por vários cientistas do mundo inteiro que pelo alimento o vírus não é transmitido. Uhum. E as nossas cozinhas, a grande maioria, Pedro, assim, pelo menos graças a Deus todas que eu trabalhei, mas a grande maioria, é lógico que a gente sempre tem exceção às regras, tem uma nutricionista responsável que cuida da qualidade, da procedência e da questão da vigilância sanitária. Uhum. Então, assim, o cliente que está com medo da segurança, ele não confia no meu produto. Uhum. Ele não confiava nem quando eu estava aberto. Sim. Então, eu vou ter que mostrar confiança para o meu cliente. Aí eu vou ter que criar estratégias, aí cabe o seu trabalho de marketing, estratégias de marketing, de imagem, tudo Você sabe que uma das coisas que a gente começou a conversar aqui, quando logo que iniciou a questão aí de isolamento, pandemia e tudo mais, era começar a analisar, por exemplo, os cenários de restaurante e ver assim, qual informação como consumidor, né, como usuário, cliente aí final, eu gostaria de receber, por exemplo, de um restaurante. A gente começou a pensar, né, por exemplo, como, no preparo do alimento, como que ia ser esse preparo a partir de agora, né, nessa questão Sim. de segurança referente à saúde, né, Uhum. a parte sanitária e tudo mais. Como que ia ser se o cara, por exemplo, tem um delivery próprio, né? Se ele não usa um marketplace, então ele poderia dar treinamento para essa galera a hora que ele for entregar o alimento, né? Ele vem já com, sei lá, com máscara, com luva, com um monte de coisa e tudo mais. Então, de fato, a experiência, né, nossa, atualmente, que a gente está falando, é o cara da entrega, né? E Sim. assim, a gente tem alguns amigos em comuns, né, na área de restaurante, que criaram um espaço para proporcionar uma experiência local e que não conseguem, né, fazer uma migração dessa experiência para o delivery. E aí tem alguns já optaram em não, por exemplo, fecha as portas, vou abrir E a hora vamos. que o mercado retomar, né? Não vou trabalhar Sim. com delivery. Mas é bem por isso, por conta da questão da identidade. E eu posso te falar, eu acho que é uma medida sensata, porque teve gente que abriu delivery em uma semana, duas, teve que fechar porque só deu ruim. Entendeu? Sim. Só deu problema, de todos os sentidos. Então, assim, tem que repensar. E outra coisa que tem que repensar, né, Pedro? Por exemplo, eu não sei números exatamente, tá? Que Uhum. tem muito, eu tenho lido muita pesquisa, chega uma hora que os números se embaralham. Mas, por exemplo, vou pegar um exemplo fictício. O Marketplace tinha 10 mil restaurantes. Uhum. Hoje ele tem quase 20 mil. Uhum. Dobrou o número Uhum. de restaurantes. Então, para você subir naquela história de ser visto pelo cliente, gerar lá aqueles algoritmos, né? Que a gente brinca que a gente tem que ter um estudo dos algoritmos. Outro dia eu assisti uma live com o chefe de cozinha do Italy, lá de São Paulo, e ele falou: a minha maior briga com o Marketplace é o algoritmo, porque por que eu, que tenho um público X e vendo pra caramba e tô lá embaixo às vezes, Sim. e só quando eu jogo uma promoção, né, a coisa vai complicada. Daí o Paulinho pôs aí, ó, a coisa da entrega tá bem prostituída. Uhum. Sim, foi prostituída, Paulinho, mas porque é o que eu falei, quando os marketplaces chegaram, eles chegaram para suprir a dor dos motoboys. Fato. E aí ele foi abrangendo, aí entrou a questão do marketing. Os caras investem em marketing na TV, em marketing outdoor, em um monte de coisa que um pequeno restaurante não tinha como fazer isso. Por isso que as taxas são altas.
Mas se você pegar esse valor que você paga hoje e diluir numa estratégia de marketing efetiva para a sua marca, os motoboys próprios, talvez, uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido. Será que não vale a pena? Por isso que eu falei, planejar e fazer conta. Tem que fazer conta. Eu não posso dar... Não tem fórmula, né? Tem gente que fala às vezes pra mim, Carol, qual a fórmula do milhão? Meu, eu também quero, porque eu também tô querendo 1 milhão. Mas assim, hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter noção de que a gente precisa planejar as coisas, né? Os coaches vieram uns anos atrás falando de planejamento, do SMART, né? De pôr o seu objetivo no SMART, né? Palpável, esqueci. Mensurável, e com tempo, né? Do dia tal eu vou fazer tal coisa. Exato. Pro negócio é isso. Não é novidade também. É que depois o coach para coisa humana, né? Desenvolvimento humano. Tem os coaches de empresa também, mas a empresa tem que fazer isso. Então, assim, suponhamos, porque o grande problema e a briga das associações, e eu posso te dizer que em 23 anos de food eu nunca vi tanta gente trabalhando em conjunto, pela primeira vez mesmo, associações, com donos de restaurante, com consultores, enfim. A galera se uniu mesmo, não ainda da maneira ideal, mas está muito mais próximo do que já foi um dia. E a gente precisa de datas, né? Que é o que todo mundo está cobrando. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vive num mundo muito diverso, né? A gente vive num... Vamos pegar só o estado de São Paulo, Pedro. Vamos pegar a região metropolitana de Campinas. Não vamos chegar no mundo, no país. Não precisa. Quantas realidades diferentes a gente tem só dentro de Campinas, né? Eu tenho uma amiga que é do Mulheres do Brasil também, que trabalha com comunidades. Ela atende uma comunidade lá na saída de Jaguariúna. São 300 pessoas na média que não tem o que comer diariamente. Arrumaram cesta básica. Não tem fogão para cozinhar. Tudo bem? Num país que produz como o nosso. Então, assim, então a gente tem um monte de gap socioeconômico e que daí chega um vírus que também ninguém sabe como ele se porta e aí fica um pouco difícil de lidar. Mas Carol, eu acredito de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu tenho visto acontecendo na Europa, algumas coisas nesse sentido, que final de junho, início de julho, eu acredito que a gente começa a reabrir com algumas restrições. Eu acredito. Pode mudar. Do dia para a noite pode mudar, entendeu? Porque a gente não sabe. E as pessoas estão tendo muito assim, por exemplo, o estado de São Paulo decretou, estado não, a cidade, né? Aqui não sei se chegou, eu tempo de eu ler o que o Jonas escreveu hoje na live dele. Mas decretou lá a antecipação dos feriados. Está todo mundo gritando, brigando. Mas a ideia do cara era que todo mundo ficasse em casa, mesmo quem precisasse trabalhar, com exceção das essenciais, né? Pessoal de saúde, comida, enfim. E o pessoal tá indo pra praia. Sabe? Aí eu não sei o que pensar, e eu não tô julgando. Mas eu fico querendo entender, assim, porque assim, eu já ouvi de gente, quem tá falando que tem que ficar em casa é porque não precisa trabalhar. Meu, eu preciso muito trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe mora comigo e minha mãe é de alto risco. Minha mãe é uma pessoa de mais de 65 anos e é cardíaca. Ela é operada. Em 2016, eu quase perdi a minha mãe de infarto. Então, e tem um filho adolescente em casa, né? Então, imagina se administrar toda essa estrutura. E é difícil, e é o que eu acho que eu tenho que fazer agora. Eu acho que eu tenho que cuidar de quem está perto e sair o mínimo possível. É o ideal da minha vida? Não, eu também adoro. Quem me conhece sabe. Eu brinco que o pessoal me ligava agora para tomar um café, dali 15 minutos eu estava na cafeteria para tomar café. Ainda mais Campinas, que a gente tem mobilidade urbana, né? Tranquilo. São Paulo demorava um pouco mais quando eu morei lá. Mas eu não tinha esse problema de tipo, tem que marcar com antecedência. Não, eu tava com a agenda livre, meu. Puta, eu pegava e ia. Tava em outro lugar e em outro, não tinha problema. Campinas é muito bom pra se movimentar, né? É muito prático. Se chegar num lugar assim, em poucos minutos você chega, né? Então... O mais longe acho que é 20 minutos. Tirando essa comunidade que eu comentei que é bem longe. Eu não consigo, mas as meninas comentam.
Mas eu acho isso, eu acho que eu sinto falta de tudo isso, mas eu acho que o momento realmente assim, é da gente refletir e rever os nossos negócios também. Como que eu vou abrir meu negócio? Como eu estou tratando o meu funcionário, né, Pedro? Exato. O pessoal fala tanto de humanização, você sabe onde seu funcionário mora, o que ele precisa de verdade? Quando eu trabalho com campanha de incentivo dentro dos bares e restaurantes que eu trabalho, assim, que eu agora faço consultoria, mas que eu era gerente, eu ia fazer uma campanha de vendas. Vai ganhar um presente. Vamos dar um iPhone. O cara às vezes não quer um iPhone. Ele quer um Samsung mais barato, porque todo mundo vai saber mexer na casa dele, sabe? Sim. É um exemplo besta, mas você tem que fazer uma pesquisa, você tem que estar sempre em contato com o seu cliente interno e externo, né? O cliente interno, porque você depende deles para atender seu cliente, e o externo, porque você tem que entender o que esse cliente vai querer daqui para frente. Saiu agora também, no final agora da tarde, uma pesquisa que fizeram do. Eu vou te mandar depois, vou mandar lá no grupo o link, Uhum. do pessoal da Almoço Grátis e da GS Libra, que são duas consultorias grandes. A Almoço Grátis é especialista na questão de Customer Experience e eles, eles fazem muita pesquisa de consumo e da pesquisa do lado do consumidor, do cliente. Então é muito legal, é muito dado para a gente fazer uma perspectiva do que vai acontecer, Uhum. né? E isso é muito importante, porque a gente precisa se planejar, porque amanhã, depois, abre a porta e abre errado, vai ter que fechar de novo. Então é melhor ir com um pouco mais de calma e abrir direito. Sim. E reabrir, eu acho que é normal, eu acho que vai ser possível reabrir. Como eu te falei, também nas pesquisas que eu tenho lido, muita gente quer voltar para os bares. Eu mesma, não vejo a hora de encontrar minhas amigas para tomar café. Eu gosto muito de café, né? Falo mais de café do que de bar. Não entendo nada de grãos de café, tá? Eu entendo se o café é bom ou ruim para o meu paladar, às vezes eu gosto, mas adoro sair para tomar café com as amigas para bater papo. A gente faz os encontros virtuais, mas não é a mesma coisa, Não, não é a né? mesma coisa. O ser humano, na verdade, ele é um ser totalmente social, né? Ele é um ser Sim. de para conviver no coletivo, assim que a gente já está falando, e tudo mais, em grupo, busca relacionamentos sociais a todo momento. O digital ele serve mais para acelerar alguma coisa, aproximar outras, mas o tato não é o mesmo, né? A gente acaba não tendo a mesma experiência do que o presencial. Você sabe que eu li uma notícia não foi numa notícia, não, eu assisti uma live, porque eu participei dos grupos de estudos da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, no ano passado, e a gente falou muito de liderança, de novos perfis de líderes. Inclusive, dos novos perfis de líderes, a gente fez uma cartilha, um e-book de final de conclusão dos grupos de estudo, a gente Uhum, divulgou um monte. Não sei se eu cheguei a mandar para vocês, se vocês quiserem, depois vocês me falam. uhum, Ficou bem legal, com vários profissionais de RH, e teve uma live logo que começou também a pandemia para falar de home office com um diretor da KPMG e um outro diretor de uma multinacional. E o cara da KPMG falou uma coisa muito importante para mim, assim, em termos de home office. Ele falou: a gente não está em home office, a gente não sabe o que é home office. Eu tinha parte da equipe que trabalhava em home office, sim, mas elas podiam ir para o escritório, hoje elas não podem mais, elas estão em home office obrigatoriamente, porque ninguém estava preparado para o home office, ele falou. E ele falou: então nós, como líderes, você estava falando de recursos humanos, né? Como líderes de recursos humanos, a gente precisa estar em contato com os nossos colaboradores. Seja numa rede virtual, sim, numa reunião virtual, mas ligar de vez em quando, mandar um WhatsApp personalizado: olha, tá tudo bem, tá legal aí, tá dando para trabalhar, quem tá trabalhando, tá dando para pagar as contas, sabe? Ele falou fazer uma coisa do acolhimento mesmo, que a gente sempre fala com o cliente, com o cliente, com o cliente, mas a gente esquece dos nossos colaboradores às vezes, né, sim. Pedro? É. Mas eu acho que é um pouco isso que eu tenho para falar, assim. Eu sempre falo de gente, adoro falar de gente, É bom, mas né? Pessoas se conectam com pessoas, até é uma frase também bastante clichê, né, dentro do mercado, mas por trás de todo CNPJ existem CPFs, e essa questão de, quando a gente fala da humanização, né, que nem você mencionou, a humanização ela não é só no atendimento, né? A humanização ela na verdade é uma cultura.
né? E se a gente for Sim, pensar na cultura da humanização, então ela tem que fazer parte de todos os do negócio como um todo, né? 360 graus. Então, como você falou, mencionou, tem que começar ali, olha, beleza, vai entender, vai saber quem que é o cara que está servindo o seu cliente. Né? Isso eu achei muito, exatamente. muito fantástico, assim, essa questão de, pô, vai buscar entender quem é esse cara. Às vezes, esse cara tem algumas necessidades, porque, assim, às vezes, tem algumas necessidades que, com alguns ajustes, esse cara ele pode proporcionar uma experiência ainda muito maior para quem é o cliente de um restaurante, né? Então, achei Não muito, tenha dúvida, muito, Pedro. Não muito tenha bacana dúvida. isso. Eu tenho uma história do meu primeiro emprego sobre isso, de um cara que era o melhor açougueiro que eu tinha, que na época nem existia essa história de comprar as carnes porcionadas para restaurante. Hoje já é comum, é mais prático e viável, muitas vezes financeiramente. E o cara tinha dificuldade de lavar as mãos. Você está acompanhando o horário aí, né? Eu não estou vendo horas, porque de Tô, repente eu ele ia, termina. eu ia falar assim que falta 4 minutos para a gente Ah, encerrar. então, A gente vou falar vai rapidinho. Eu finalizando. lembro que, como eu gosto de gente desde sempre, nessa época eu era assistente de bares e restaurantes, eu nem era gerente ainda, mas eu tinha um cara que era muito incrível e ele não lavava as mãos. A gente tinha uma dificuldade, porque desde aquela época a gente já lavava as mãos nas cozinhas, tá, gente? A segurança que eu falei para vocês, não se preocuparem muito. Aí a gente ficou meio assim, um dia na minha folga, eu era jovem, não tinha filho, morava sozinha, eu peguei e segui esse cara depois do trampo, fui ver onde ele morava. Ele morava num lugar que não tinha água encanada, ok? Ele não sabia o que era lavar a mão toda hora, gente. Ele chegava no trabalho, ele até tomava um banho, lavava a mão e ia trabalhar. E para ele, ok, ele já lavou a mão, coisa que ele não fez na casa dele. Uhum. Ele não tava aquelas coisas que você vê em filme, aqueles recipientes com água, entendeu? Então é muito Uhum. louco isso, ele não tá nada. Mas é isso, vamos cuidar das pessoas, vamos fazer as coisas, né, fluírem de maneira legal, vamos ser mais leves, mais tranquilos, que vai dar tudo certo. Vai Uhum. passar, o meu hashtag vai passar, que eu ponho em todas as minhas publicações, eu acredito, por isso que eu ponho. E eu acho que é isso. Legal, legal. Ó, a gente tem mais 3 minutinhos. Certo. Tem uma pergunta aqui da Denise Maria Ponto Ferreira. Ela colocou aí, ó. Denise, querida, a Denise é do Mulheres do Brasil, parceiraça lá no Inclusão. Como garantir a confiança? Isso é essa coisa que eu Isso, tô vendo agora? essa daí mesmo. Ai, Dê, é o que eu falei lá no começo, chegou um pouco mais tarde, assim, não precisa ter medo da questão da segurança alimentar nos restaurantes. A questão do vírus é apavorante em qualquer ambiente, seja no restaurante ou seja no supermercado que todo mundo está indo, né? Uma vez por semana, na farmácia, enfim. Então, a questão alimentar, gente, eu posso, pelo menos é o que eu falo, dos lugares que eu trabalhei, eu garanti a segurança alimentar e dos lugares que eu frequento, eu também garanto, porque eu sou chata com isso. Eu fui a chata do Visite Nossa Cozinha lá atrás, quando começou a moda, que Aham. agora tem plaquinha em todo lugar, obrigado por leite, é a plaquinha do Visite Nossa Cozinha. Eu sempre fui a chata do Visitar Nossa Cozinha, porque eu acredito nisso. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente vai ter a questão da confiança, né? Eu vou gerar confiança com o relacionamento que eu tenho com o meu cliente. Não adianta. É um passinho de cada vez, é buscar esses contatos, né? E ver como que as coisas vão fazer. Eu só Legal. quero dizer muito obrigada, né? Pelo convite, conte comigo, a gente está aí, vamos junto na jornada aí do Vai Passar. Sim. Convidar as pessoas para me seguirem, como eu já falei, no Gestão em Food Service, onde eu coloco toda a questão de conteúdo para bares e restaurantes, food de maneira geral, confeitaria, tudo que é food, refeição fora do ar. Mas no Carol eu também faço as minhas lives ainda aqui, porque é onde todo mundo me conhece, Carol Bortoleto. Eu estou em todas as redes como Carol Bortoleto. As minhas lives que eu estou fazendo estão todas no YouTube, eu estou salvando lá, porque teve gente que pediu para salvar, daí eu pus lá, fica mais fácil. E amanhã vai ter um papo bem incrível, viu, Pedro? Quero te convidar também às 5 horas. Vai ser o Pitadas de Ideias com a Carol, com o Marcelo Traude, que é um professor do Senac, foi meu professor na faculdade, é um estudioso da área de alimentação. A gente vai falar de 30 comida. segundos, Carol. Obrigada, fala você. Já falei, gente. Tá bom, então. Tchau, Eu só obrigada. agradeço muito a sua participação, valeu pelo papo.
A live depois vai ficar gravada lá no IGVT. E mais uma vez, muito obrigado. Você honrou aqui a nossa noite aí com a sua presença, tá bom? Ah, muito Valeu. obrigada. Até mais. Obrigada, Pedro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.